pessoal, tudo bem? Para você que está chegando aqui no nosso canal, eu sou Ana Cândida Cremasco, sou a farmacêutica, uma das farmacêuticas da Fórmula Ativa Farmácia e Manipulação, e estou sempre trazendo conteúdos aqui para vocês de relevância, ora falando de suplementos, mas sempre trazendo algum assunto pertinente. E se vocês gostam dos nossos assuntos, da forma com que eu explico, deem um joinha aí, uma curtida, compartilhe com quem vocês acham que precisam ouvir isso, quem tem interesse, e se inscrevam no nosso canal, para que a gente vá ganhando cada vez mais relevância aí na plataforma e acabe, conseguindo atingir mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, hoje eu quero falar para vocês também um assunto sugerido aqui pelos nossos seguidores, saúde masculina, né? Vamos falar de exames preventivos, alimentação, exercícios e suplementos. Então você que é homem aí, quer escutar uma puxada de orelha? Vamos lá? Não, aqui ninguém vai puxar a orelha nada, e sim trazer conhecimento. Conhecimento nos liberta, né, gente? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: toda vez que você tem conhecimento de algo, a sua responsabilidade ela dobra. Então vamos começar lá. E eu queria saber se vocês sabiam que os homens brasileiros, eles vivem em média 7 anos a menos que as mulheres. Hum, os nossos homens vivem 7 anos a menos que as mulheres. E quais são as causas de morte? Aqui nós temos em destaque violência, acidentes de trânsito e questões relacionadas à saúde. Então, veja, os estudos comparativos entre homens e mulheres, eles têm comprovado que os homens estão mais vulneráveis a doenças crônicas e eles morrem mais precocemente que as mulheres. Isso se dá por quê? Muito provavelmente em virtude das questões socioculturais, né? Então, eles têm dificuldade em reconhecer suas necessidades e ainda acham que nunca vão adoecer. Isso resulta muitas vezes em um diagnóstico mais tardio de doenças graves. E ainda, quando diagnosticados, eles não seguem os tratamentos recomendados. Eu tenho observado muito isso aqui no balcão da farmácia, as mulheres são mais disciplinadas. Esses dias eu estava conversando com uma cliente a respeito disso. As mulheres são mais disciplinadas, elas veem que elas têm um problema, elas vão buscar, os homens vão adiando, né? Ou seja, por medo do diagnóstico ou porque acham que nunca vão adoecer e que no final das contas as coisas vão acontecer para o melhor. E nem sempre isso acontece. Tanto é que está aí os estudos mostrando que os homens brasileiros vivem em média 7 anos a menos que as mulheres. Veja, além de tudo isso que eu relatei ali, é, os homens eles estão mais expostos aos acidentes de trabalho, de trânsito, eles utilizam álcool, droga em quantidade maior e ainda envolve-se mais facilmente em situações de violência e não praticam atividade física regularmente. E para implantar uma política de medicina preventiva realmente eficaz, além de a gente incentivar mudanças de hábitos alimentares, a prática de exercícios físicos e a redução de comportamentos de risco, é fundamental a gente promover o diagnóstico precoce das doenças mais comuns de acordo com cada faixa etária. Então, os exames básicos e preventivos para a saúde do homem, eu vou falar agora para vocês. Por isso que tem tantas campanhas, por isso que tem o Novembro Azul, justamente para incentivar o diagnóstico precoce. E vocês sabem que todo diagnóstico precoce, ele aumenta a taxa de cura das doenças, né? Então é muito importante você aí que é homem, que não quer falar sobre doença, enfim, você assista essa aula e a partir de agora siga as minhas dicas aí que eu acho que vai ser super tranquilo e vai dar tudo certo na sua vida, tá bom? Vamos lá. Então, quais são os exames básicos e preventivos para a saúde do homem? O autoexame testicular é um autoexame que deve ser realizado diariamente, né, a partir de 15 anos de idade, mais ou menos, e ele pode ser realizado no banho. Então, o homem vai apalpar os testículos para verificar se há alterações no tamanho, na forma ou presença de dor na região escrotal. Outro exame são os exames laboratoriais. Então, os exames laboratoriais, eles são parte fundamental da manutenção de saúde do homem, porque eles vão fornecer informações detalhadas sobre diversos aspectos do organismo. Dentre os principais, eu vou incluir aqui o hemograma completo,
glicemia em jejum e hemoglobina glicada, colesterol e suas frações, triglicerídeos, a função hepática, né, e renal, exames, né, de função hepática e renal, sorologia, de doenças sexualmente transmissíveis e exames de urina e fezes, tá? Então, esses são os exames laboratoriais que devem ser feitos pelo menos uma vez por ano, um check-up, né? Outro exame é aquele temido dos homens, o exame da próstata. São exames preventivos que são capazes de identificar alterações presentes na próstata, inclusive o câncer de próstata. Então, os exames como o PSA e o toque retal, eles devem ser realizados periodicamente em homens a partir de 50 anos, independente se esses homens apresentam ou não algum sintoma. Ou a partir dos 45, se pertencerem a um grupo de risco, homens negros ou com histórico de câncer em parentes, de primeiro grau, por exemplo. O pai teve câncer de próstata, então a partir dos 45 é indicativo que esses homens façam esse tipo de exame. Sintomas mais comuns são o quê? Dificuldade para urinar, necessidade de urinar muitas vezes, principalmente à noite, urgência para urinar, dificuldade para iniciar ou para pausar o fluxo urinário, jato urinário fraco, reduzido ou até interrompido e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Esses são os sintomas mais comuns, tá? Que o homem pode apresentar. Outro exame é a colonoscopia. Ela consiste naquele exame endoscópico do intestino grosso e da porção distal do ilho, lá no qual um tubo óptico ele filma e analisa toda a mucosa intestinal, verificando se há alguma alteração ou ferida que pode evoluir para algum tumor. Além de detectar câncer no reto ou no intestino grosso, é utilizado também para diagnóstico de doenças inflamatórias intestinais e também outras patologias. É recomendado a partir dos 50 anos e a cada 5 anos, tá? Exames cardiovasculares. É indicado um check-up completo para avaliar fatores de risco relacionados com problemas cardíacos e circulatórios. Então, os exames cardiovasculares, após a pandemia, eles tomaram uma proporção um pouquinho maior, né? Porque uma das sequelas lá do vírus era problemas cardíacos, né? Então, a gente faz esse check-up completo para avaliar os fatores de risco com problemas cardíacos e circulatórios, e esses exames, eles vão incluir o quê? Aferição da pressão arterial, o teste ergométrico, né, ecocardiograma, raio-x do tórax, ultrassom do coração e das carótidas. A orientação é que a partir dos 40 anos os exames sejam realizados anualmente. Em adição, o uso de suplementos contendo vitaminas, minerais, aminoácidos, entre outros, pode auxiliar na prevenção de doenças, evitar carências nutricionais e proporcionar ainda mais qualidade de vida à população masculina. Então, eu, como farmacêutica, não posso trazer, claro, eu sou farmacêutica bioquímica, trago ali os exames, tudo, mas eu não posso deixar de trazer a importância da suplementação, tá? E dentre os principais suplementos, a gente pode citar alguns. O primeiro que eu vou citar é o velho e bom ômega 3, tá? Então, ele é um ácido graxo, poliinsaturado, não essencial, obtido a partir do óleos de semente de linhaça, chia e castanha, mas um bom ômega, né? A gente geralmente recomenda extraído de peixes, como salmão, sardinha e atum. Esse consumo, ele está associado à sua ação anti-inflamatória, que vai proteger o sistema cardiovascular, vai reduzir os níveis de triglicerídeos e atua no controle da pressão arterial, além de retardar o envelhecimento pela ação antioxidante. Pessoal, se vocês querem saber um pouquinho, querem que eu produza um vídeo a respeito do ômega 3, eu posso estar trazendo para vocês, mas já adianto que ômega 3 para ajudar a baixar um colesterol, aí para a saúde cardiovascular, geralmente é com EPA aumentado. Onde que você acha essa informação? Lá na tabela nutricional. E quando você quer usar o ômega 3 para questões cognitivas, de memória, visual, né, cuidar de todo o sistema nervoso, a gente usa um ômega 3 com alto teor de DHA.
também você vai encontrar essa miligramagem lá na tabela nutricional, tá bom? E claro, vamos prezar bons ômegas, são caros, né? Então a gente vai prezar por ômegas que não tenham contaminantes, tenham mais ômega do que colesterol, enfim. Outra suplementação bacana é o colágeno. A suplementação de colágeno a gente recomenda a partir dos 30 anos, já que as perdas dessa proteína se acentuam a partir dessa idade e acentuando ano após ano. Gente, na questão do colágeno há uma controvérsia. Há médicos que dizem que sim, há médicos que dizem que não. Enfim, eu vou trazer a minha experiência pessoal aqui. Existem colágenos do tipo 2, em específico o C2, produzido nos Estados Unidos, vendido por uma única empresa aqui no Brasil, e ele é um colágeno articular. Então, ele vai restabelecer a cartilagem entre os ossos e, de quebra, reduz a inflamação local, tudo. Então, trazendo uma saúde, aliviando as dores e sendo um suplemento mesmo que deve ser utilizado a partir dos 30 anos, justamente por causa disso, né? Ano após ano, a gente vai perdendo, essa proteína nas articulações. Tem os colágenos, as frações também, como o Verisol, que são colágenos para pele. Então, eu utilizo os dois. A saúde articular melhorou muito e a pele também, tá? Então, há controvérsias, eu utilizo, eu gosto, mas eu uso Verisol manipulado e utilizo o C2 manipulado também. Vitaminas como vitamina A, C e E, e detalhe, a vitamina E é muito interessante para a saúde da próstata do homem, tá? Eu destaco ela aqui. Mas por que essas vitaminas? Porque elas têm uma ação antioxidante, então elas vão ajudar a proteger o organismo contra os radicais livres. Vão melhorar a saúde da célula, vão fortalecer o sistema imunológico e, além disso, a vitamina C ela vai melhorar a absorção do ferro. Então, ela tem uma ação anti-inflamatória e ainda está envolvida na síntese de colágeno. A vitamina C tem uma ação anti-inflamatória porque ferro livre causa inflamação no organismo. Então, ela ajuda na absorção das células, né? As células absorvem esse ferro, tirando ele da circulação e reduzindo a inflamação do corpo. Outra suplementação seria a vitamina D e a vitamina K. Então, veja, enquanto a vitamina D vai auxiliar lá na absorção de cálcio, né, a nível de trato digestório, auxiliando na formação e na manutenção de ossos e dentes, a vitamina K vai direcionar esse cálcio para os ossos e dentes, fortalecendo a estrutura e prevenindo a perda óssea. Claro, gente, a gente vai utilizar as vitaminas quando a gente fizer exames e ver que realmente a gente precisa. Se a gente não precisa, não vai utilizar, né? Vitamina B6 e B12. As vitaminas do complexo B, elas são essenciais para o desenvolvimento saudável do sistema nervoso. Então, elas atuam como coenzimas em diversas funções metabólicas, incluindo o metabolismo de ácidos graxos, aminoácidos, glicídicos e lipídicos, e ainda auxiliando no combate à fadiga e promovendo o equilíbrio emocional. Então, essas vitaminas são as vitaminas do equilíbrio emocional, tá bom? Outros suplementos que a gente pode estar indicando é o triozinho, zinco, ferro e magnésio. Então, veja, o zinco, ele é um mineral presente em todas as partes do corpo e ele tem múltiplas funções, dentre elas o crescimento e reprodução celular, fertilidade e reprodução por estimular a síntese de testosterona, tá? Então, o ferro, o zinco, as funções dele são essas, né? Já o ferro, ele é fundamental para a produção de hemoglobina. Ele é responsável pelo transporte do oxigênio para as células e ainda é necessário para a síntese de DNA, né? Para o metabolismo energético e também na proliferação e reparo celular. Já o magnésio, ele é vital para a saúde do tecido muscular e nervoso. Além de ele participar do processo de fixação de cálcio nos ossos, ele também vai contribuir para o fortalecimento ósseo, promovendo efeitos analgésicos naturais, auxiliando na redução da dor, na recuperação muscular e ainda na melhora do desempenho durante a atividade física. Então, para quem é atleta e faz alguma atividade física, né? Magnésio é um suplemento bem bacana de estar sendo colocado como suplemento. E detalhe,
A gente tem, por exemplo, o magnésio inositol, que ele pode ser tomado à noite. Ele vai ajudar bastante a relaxar a musculatura, né? O magnésio inositol ajuda na questão de depressão, ansiedade, insônia. E os outros magnésios pode ser feito um complexo para tomar durante o dia. Esse suplemento eu gosto muito, tanto homens e mulheres deveriam tomar, que é a coenzima Q10. Ela é uma coenzima natural envolvida no transporte dos elétrons na mitocôndria. E o que que é a mitocôndria? Lembra lá das aulas de ciência? É uma estrutura celular onde ocorre a respiração celular e a formação de adenosina trifosfato, ou ATP, que é a principal fonte de energia das células. Então, por seus mecanismos, né, a gente pode afirmar que a coenzima Q10, ela é um captador de radicais livres e que tem uma propriedade antioxidante estabilizadora das membranas. E também ela vai estimular o sistema imunológico. Mas ela também atua na saúde cardiovascular, enfim, tem uma série de aplicações e é excelente para estar presente aí no seu suplemento. E finalizando aqui essa parte de suplementação, nós temos a arginina. Tá? A arginina é um aminoácido que tem sido amplamente utilizado na prática clínica porque ele atua como um precursor do óxido nítrico, que vai desempenhar um papel importante no tratamento de algumas condições em que é necessário a vasodilatação, como a disfunção do sistema sexual. Então, a L-arginina, ela pode melhorar o desempenho sexual masculino, porque vai favorecer a dilatação da região erógena, né, ali da região peniana, tornando a região mais irrigada, aumentando a sensibilidade e o prolongamento do prazer. Então, a gente não precisa, os homens não precisam estar, às vezes, lançando mão de medicamentos como o tadalafil, porque a gente pode fazer sim uma composição com L-arginina, onde vai melhorar o desempenho sexual, porque vai aumentar a vasodilatação ali na região peniana, né? Então, vai aumentar a sensibilidade e ainda prolongar o prazer. Gente, se vocês gostaram, né, desse conteúdo, deixa aí o seu gostei, o seu joinha. Compartilha com quem precisa assistir isso ou gosta desse tipo de conteúdo. Compartilhe com seu médico, com seu nutricionista. Nos sigam, se inscrevam aqui no nosso canal, nos sigam. É o único preço que eu peço para vocês pagarem aqui por esse conteúdo. E lembrando, gente, suplementação não deve ser feita sem a presença de um profissional habilitado que tenha conhecimento e que possa prescrever de uma maneira que vocês possam usufruir e ter um excelente resultado. Querem saber mais sobre alguns assuntos? Deixe nos comentários aqui embaixo que a gente vai providenciando materiais para vocês trazendo assuntos para vocês sempre se informarem. Então, aguardo vocês até a próxima aula.